Oi, gente. Aqui é a Lira, do canal Ateliê da Lira, e hoje eu trouxe para vocês esse adereço aqui. O nosso ateliê, ele trabalha com produção de adereços e alguns figurinos também personalizados para espetáculos de dança. E eu resolvi trazer aqui para o YouTube alguns passo a passos de uns adereços que de vez em quando a gente produz aqui. Esse aqui seria um doce, né, uma bala, e nós fizemos ele para um tema de fábrica de chocolates. É um parzinho, então aqui nós temos um pronto, e eu vim ensinar para vocês como foi que eu montei essa peça. Então vamos lá. Para começar, eu usei uma bolinha de isopor dessa daqui como base. Essa daqui é daquela que ela vem completa, né? Então eu tive que partir ela ao meio para poder trabalhar só com a metade, ó. Foi nesse tamanho aqui que eu encapei. Mas eu sei que tem algumas que já vem, né, na metade. Essa bolinha aqui, o tamanho dela, é 6 centímetros de circunferência. Então vamos lá, eu parti, né, uma bolinha no meio. E aí, pra fazer esse acabamento aqui de baixo, eu cortei um círculo no EVA. Esse círculo, eu tenho uma maquininha de corte, que eu utilizo essas faquinhas aqui, ó, porque é mais fácil, sai mais certinho. Mas você pode pegar, né, na medida aqui, fazer um molde, e depois recortar também dá certo. Essa outra faquinha aqui, eu uso para os acabamentos. Então eu cortei dela também, mais pra frente a gente vai usar. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu fiz foi, então, passar uma cola quente aqui nessa bolinha. E aí, tampar esse acabamento aqui de baixo. Tava falando que às vezes tem a bolinha pela metade, mas essas que já são pela metade, elas são ocas, né? Então na hora de tampar aqui, eu não sei se a gente teria a mesma estabilidade. Às vezes é melhor comprar ela inteira e fazer assim mesmo. Dando esse acabamento. Cortando no meio e fazendo essa tampinha. Então vamos lá. O que que eu fiz? Eu peguei esse cordão aqui e eu comecei aqui no meio a dar essa voltinha, né? Vou dobrar aqui essa ponta. Vou passar uma colinha aqui embaixo dela. Vou posicionar ali no meio da nossa bolinha. Esperar secar um pouquinho. Pra depois eu começar a dar a volta. E aí, uma coisa que eu vou avisar vocês que acontece. A cola quente, ela começa a derreter o isopor em volta. Então você passa um pouquinho, cola, segura, porque mesmo que isso aconteça, não vai atrapalhar a gente a fazer. Mas eu vou avisar, porque às vezes você fala assim, ai meu Deus, tá derretendo aqui, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Porque a temperatura da cola às vezes tá muito quente, ó. Aí você já vem, enrola um pouquinho. Vai enrolando, vai segurando. Passando, enrolando, segurando. Até terminar. Aí agora, pessoal, chegando aqui nesse finalzinho, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dar esse acabamento aqui, né? Eu vou trazer o cordão até aqui mais ou menos onde ele vai finalizar. E aí, antes de cortar, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Esse cordão, quando você corta ele começa a desfiar, a desfazer, né? Aí eu medi aqui até onde vai minha última volta e vou passar um durex, uma fita aqui, transparente. Porque essa foi a maneira que eu encontrei pra que ele não se desmanche. Nem na peça que eu tô fazendo e nem aqui no que vai sobrar. Por quê? Depois que eu faço essa voltinha, prendo bem, eu venho aqui com a tesoura e vou cortar no meio do que eu encapei. Porque aí, ó, a minha peça vai ficar presa, não corre risco de desmanchar. E o resto da cordinha que eu não vou usar também tá aqui. Presinha, segura. Aí eu vou terminar aqui de dar o meu acabamento.
E aí, agora eu tenho a minha bolinha, a minha bala, né? Pronta. Posso passar pro próximo passo. Aqui, eu já vou usar a pedrinha que eu usei aqui em cima. Além de esconder, né? Porque no começo eu também tinha fita adesiva. Eu dou um brilho a mais pra essa peça. Vou pegar a cola quente mesmo. Passo um pouquinho aqui. Já apoio ela. E agora eu vou virar minha peça pra cá, pro fundo dela, porque eu vou fazer as bases que vão receber o lacinho. Ó, como que eu vou fazer? Vou usar aquele corte, né, que eu mostrei pra vocês, e vou posicionar aqui assim, ó, metade pra dentro, e a outra metade da bolinha pra fora. E aí aqui eu vou ter um acabamento, né, bonito, e do lado de cá eu vou ter a basezinha que vai receber os lacinhos, né, que é como se fosse a perninha da bala. Então eu já vou fazer isso. Procura centralizar e colocar aqui no acabamento, que aí a gente já esconde essa partezinha ali que é o final do nosso cordãozinho. Aí eu posiciono, tem uma base pro lacinho, agora eu venho do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar mais uma basezinha pro outro lacinho. Agora a gente vai deixar essa pecinha aqui de lado e vamos pros lacinhos. Para os lacinhos dessa peça, nós temos aqui as rendas, que vão ficar aqui por baixo. E temos aqui essa fita holográfica que eu coloquei por cima. Aí, eu trouxe aqui pra vocês. É um lacinho cruzado com ponta simples, que eu faço até no gabarito. Aqui, deixa eu pegar. Usei esse gabarito. E aí, da renda, eu usei 36 centímetros. E da fita holográfica, 40 centímetros. Eu deixei aqui pra gente fazer juntas uma das fitas. Mas, tanto pra fita quanto pro laço, eu fiz da mesma maneira, ó. A técnica foi a mesma. Vou medir aqui o meio. Essa parte eu vou posicionar aqui atrás. Vou cruzar aqui na frente. Vou cruzar aqui do outro lado, vou segurar. E com a minha linha, eu vou dar 6 pontinhos, começando por cima. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Começa por cima, termina por cima. E aqui, vou tirar meu alfinete. Vou organizar aqui minha linha. Vou puxar franzindo. Dar uma voltinha. E arrematar aqui atrás. Então foi só isso que eu fiz. Eu fiz isso nos outros laços também, tanto no de renda, quanto nesse de fita. Com o mesmo gabarito de 8 centímetros. Então, temos aqui 2 lacinhos e 2 fitas. 2 lacinhos de fita e 2 lacinhos de renda, na verdade, né? Aí, vou posicionar aqui o meu lacinho de renda e por cima o de fita. Eu vou colar um de cada vez pra ter certeza que eles não vão soltar, mas a montagem é basicamente a mesma, ó, dos dois lados. Venho aqui, passo cola, colo minha renda. Passo mais uma colinha aqui pra reforçar aqui em cima. E venho com a fita. Eu vou segurar até essa cola secar, porque essa fita aqui ela é mais custosa de aderir a cola quente. Então se eu soltar aqui, ó, ela vai levantar, subir e ela não pega. Então faz aqui essa pressão aqui com a mão. Vou esperar secar. Aqui eu já vou aproveitar que a gente tá mexendo com a cola. E vou fazer o meu acabamento, que eu usei essa pedrinha aqui. Podia ser a rosa também, deu que dar um brilho aqui diferente. Então eu já vou passar aqui, desse lado, a cola e a pedra. Mesma coisa, pressiona e espera secar, porque senão vai subir, não vai colar, sua peça vai ficar solta. Vamos pro outro lado agora. Mesmo processo. Renda. Pressiona ela aqui. Laço. E a pedra. Pronto, pessoal, aqui
Eu só repeti, né? Fiz do outro lado a mesma coisa que eu tinha feito do lado de cá. E a nossa palhinha ficou assim. O acabamento. E aqui como ela fica na parte de cima. Agora, a gente vai prender aqui o nosso bico de pato. Eu tô usando esse aqui, se não me engano é de 8 centímetros, é o maior, porque não é uma peça muito leve, isso, 8. Não é uma peça muito leve, então eu prefiro fazer com um bico de pato maior pra ela dar uma melhor estabilidade. Aí, como é um parzinho, a gente vai pensar, dependendo do penteado, a criança vai usar, né? A bailarina vai usar um do lado, outro do outro. Então eu vou fazer as peças pensando direita e esquerda. Se do lado de cá o bico tá posicionado pra direita, do lado de cá eu vou posicionar pra esquerda, porque aí eu tenho, né, aqui uma posição melhor pra, na hora de colocar no penteado. Então, só colocar a peça pronta, né, que você fez do lado daqui, aqui, e aí colocar outra embaixo e ver de qual lado você vai opor o bico. Esse aqui é um bico de pato que eu encapei com a fitinha normal. E aqui a gente vai deixar essa parte aqui de abrir e fechar pra fora. Porque se eu colar ele aqui depois é desconfortável de fazer esse movimento. Então, eu vou pegar aqui, vou passar cola em todo o comprimento. E vou posicionar ele aqui no meu docinho, deixando a parte que eu disse lá pra fora. A amostra aqui. Retinho. Posiciona. Esperar secar. E aqui, pessoal, eu uso mais um, ó. Pra ter certeza de que esse bico, ele não vai escapulir. Isso faz parte. Aqui a gente pensa bastante nesse acabamento, né? Que mesmo que ele fique escondido, é bom deixar ele bem bonito, bem acabado. Isso faz diferença na peça. Então vou usar mais um corte daqui. Isso aqui, gente, também, pra quem não tem, né? Porque eu tenho essa faquinha de corte, achei legal, interessante colocar ela desse jeitinho que ela é. Mas, eu não tenho essa faquinha de corte. Não tem problema. Faz um círculo, faz um ovinho. Olha aqui, eu vou pegar assim, bico lá no meio, e aqui nas laterais. Já fecha o bico. Né? Uma fitinha que seja, uma tirinha que seja de EVA, você já vai prender. Porque depois a gente vai trazer a fita acabando por cima. Então é uma segurança maior ainda de que o nosso bico de pato não vai soltar aqui da peça. Quando a bailarina estiver dançando, né? Aqui ainda eu aconselharia vocês colocarem uma borrachinha antideslizante. Eu não pus, mas na hora que eu finalizar eu vou colocar. Não peguei aqui pra gravar, mas na hora que eu finalizar eu vou colocar, porque é mais uma segurança, né, de que a peça, ela não tá uma peça extremamente pesada não, mas melhor, né, depois a professora, porque tá escorregando o cabelo da criança. Já coloca a sua borrachinha antideslizante, que aí, essa dor de cabeça você não vai ter. Vou passar aqui, vou finalizar, voltando aqui, minha fitinha pra dentro, bem coladinha. E nós temos aqui as nossas nossos dois bombons, balinhas, né? Seria pra um tema doces aí. Um adereço de cabelo com tema doces. Vou ver se eu deixo uma fotinha dela aqui no final, no cabelo, né? Uma proposta do docinho no cabelo da bailarina, pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de aprender esse adereço aqui com o nosso ateliê. Esse adereço ele serve tanto para espetáculo, né, um tema aí de doces, como também para uma fantasia. Ou às vezes, se você quiser fazer a peça, colocar uma tiara, você também vai mudar, você põe assim, ó, sem ser no bico de pato, porque essa proposta aqui foi de parzinho. Mas às vezes só uma numa tiara também é legal, interessante. Usa aí também para fantasia, né, não só o figurino, adereço, para um espetáculo, mas várias outras coisas. Então, se você gostou, acompanha a gente, porque eu vou trazer mais ideias, né, do que a gente faz aqui e compartilhar com vocês um pouco das nossas artes aqui do nosso ateliê. Até a próxima!